Olá, você que acompanha o Guia Palmeiras em Foco. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos de volta com mais uma edição do nosso programa Palmeiras em Foco Entrevista. Hoje o nosso entrevistado será o médico cardiologista Daniel Evangelista. Ele atende no Hospital Olavo Schermer e também no Centro de Especialidades da Prefeitura de Palmeiras de Goiás. Olá, doutor Daniel, tudo bem? Olá, tudo bem, Marcos? Gostaria aqui de esclarecer algumas dúvidas frequentes com relação à hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Espero ser bem claro aqui e tirar bastante dúvida da população de Palmeiras de Goiás. Doutor Daniel, eu pergunto então, para iniciarmos, como é que é a situação hoje em Palmeiras de Goiás, já que o senhor atende tanto na rede pública quanto na rede particular? Como é que é a situação hoje em relação aos problemas cardíacos, à hipertensão arterial também? Bom, a situação não é muito diferente do restante do Brasil. Hoje a gente sabe que a hipertensão é uma das doenças mais prevalentes no mundo. As doenças cardiovasculares hoje lideram o ranking aí de mortalidade no mundo todo. No Brasil, as principais causas de morte são infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Isso são eventos maiores que têm um dos seus principais fatores de risco, a hipertensão arterial. Em Palmeiras, a gente vê bastante pacientes hipertensos avançados, pacientes com doenças cardíacas, às vezes ainda não diagnosticadas e que agora, com o nosso trabalho, a gente tem tentado mudar esses parâmetros para melhorar a qualidade de vida da população. O que é a hipertensão arterial? Bom, a hipertensão arterial, como conceito, quando você tem a pressão arterial sistólica acima de 140 ou a pressão arterial diastólica acima de 90, ou seja, resumindo, 14/9. Isso é baseado nas últimas diretrizes brasileiras. A pressão dita ótima seria uma pressão arterial de 120/80, ou a famosa 12/8. E em que situação você deve fazer a aferição da pressão? Constantemente, semanalmente, ou tem que ter uma doença para poder ficar fazendo a medição? Olha, a questão de aferir a pressão é um hábito que tem que se tornar uma rotina, não diria aferições esparsas, sem nenhum tipo de conteúdo. O ideal é que o paciente realmente procura seu cardiologista ou mesmo seu clínico para fazer uma avaliação médica, porque a hipertensão é uma doença silenciosa, não existe falar você tem um sintoma que vai levar a pessoa a chegar a esse diagnóstico. Em alguns casos, sim, pode ter, a pessoa sente às vezes ali um mal-estar, uma cefaleia, uma dor de cabeça, mas isso é a raridade. A hipertensão é uma doença silenciosa que, na grande parte dos casos, é assintomática, então, só mesmo com suas avaliações médicas de rotina que vai ser diagnosticada. Como é que nós podemos definir uma pessoa de risco para ter a hipertensão arterial? Bom, a hipertensão, você tocou num ponto muito importante, uma doença que ela tem uma causa multifatorial. Envolve desde fatores genéticos a fatores ambientais. O genético, claro, histórico familiar. E os ambientais nós vamos ter aí situações que são tanto fatores de risco para desenvolvimento da hipertensão quanto de doenças cardiovasculares, que seriam os hábitos inadequados. Pontuando aqui, seria principalmente a obesidade, diabetes mellitus, tabagismo, sedentarismo, um consumo de sódio exagerado, enfim, os componentes da chamada síndrome metabólica, que são a dislipidemia, a obesidade abdominal, fatores de risco, idade, até mesmo a idade. Nós sabemos que a hipertensão tem uma incidência maior nas idades mais avançadas. Hoje, tem um dado importante, na população acima de 65 anos, em torno da metade dessa população no Brasil já é hipertensa. Então, todos esses fatores associados às pessoas que têm esses hábitos inadequados e hoje com essa prevalência muito elevada, tem que procurar seu cardiologista o quanto antes. Essa questão do sal, ele ainda é o vilão nessa questão da hipertensão? Olha, o sal ele é apenas um dos fatores. O sódio, realmente o sódio em consumo elevado leva a um aumento da pressão arterial, mas como eu disse, a hipertensão tem causas multifatoriais,
que vão de causas genéticas, de obesidade, de tabagismo. O álcool, o consumo do álcool em excesso também altera a pressão arterial. O sal é apenas um dos fatores, mas é importante colocar um dado aqui estatístico, que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que o consumo diário de sal não deve ultrapassar 2 gramas. No Brasil, o nosso consumo médio é em torno de 11 gramas de sódio por dia, ou seja, muito acima do que é preconizado. Como é que a gente faz, doutor, então? Porque todos os alimentos levam sal, né? Essa tem que ser uma vigilância constante. A questão, isso envolve até medidas de saúde pública. Em muitos lugares no mundo, proibiram o uso de saleiros nas mesas de bares, restaurantes. A questão do sódio não é só no sal para temperar o alimento. O sódio está envolvido nos enlatados, nos embutidos. E existem até campanhas já que tentam colocar essa redução do sódio, principalmente nesses alimentos de alto teor, os próprios refrigerantes. Então, envolve, no caso, além de medidas pessoais, onde a pessoa tem que realmente mudar seu estilo de vida, medidas também de saúde pública, medidas políticas de saúde que vão impactar nessa redução do consumo de sódio. Nós estamos entrevistando hoje o médico cardiologista, Dr. Daniel Evangelista. Dr. Daniel, em que situação devemos procurar o especialista, né, o cardiologista? Bom, como estou sempre frisando desde o início aqui, hoje as doenças cardiovasculares, né, são a maior causa de mortalidade no mundo todo. Então, um acompanhamento cardiológico se tornou quase que uma necessidade para toda a população do mundo, principalmente a do Brasil. Hoje o Brasil ele é o 6º país em mortalidade por hipertensão no mundo. Perde apenas para países como Rússia, onde se tem uma mortalidade muito mais elevada. Agora, o momento certo de procurar envolve desde o momento o paciente procurar fazer seus check-ups periódicos, independente de idade. Se ele tem um histórico familiar, então isso deve ele mais ainda procurar o seu cardiologista. Pacientes que estão acima do peso, a questão da obesidade é uma situação que também tem se tornado uma calamidade pública no Brasil, de acordo com os hábitos inadequados, pacientes cada vez mais sedentários. Hoje sabemos que a obesidade, principalmente a obesidade visceral, abdominal, que é aquela que compõe o que a gente chama de síndrome metabólica, é a que mais aumenta a mortalidade, mais aumenta a incidência, inclusive, de doenças metabólicas como o diabetes. Então, enfim, antigamente se dizia, a partir dos 30 anos procura um cardiologista. Hoje a gente não tem muito mais esses critérios, até por conta da diminuição da idade dos pacientes com doenças cardiovasculares, principalmente que o nosso tema, a hipertensão. Então, acho que pacientes que têm histórico familiar, que estão com hábitos de vida inadequados, alimentação que não está balanceada, sedentários, fumantes, tem que estar sempre fazendo sua avaliação periódica. E aqueles ainda, mesmo os saudáveis, hoje até tem se tornado um hábito, até das academias, de solicitar avaliação cardíaca para os pacientes antes de iniciarem suas atividades. Isso é muito importante, porque às vezes é descobrindo algum detalhe, algum diagnóstico precoce que você previne problemas muito maiores, né? O nosso programa Palmeiras em Foco Entrevista está terminando. Hoje nós entrevistamos o médico especialista em cardiologia e medicina interna pela UFG, o Dr. Daniel Evangelista. Muito obrigado, doutor, pelo seu espaço, né, aqui em sua agenda para falar com o Palmeiras em Foco Entrevista. Eu que agradeço, espero ter esclarecido aí as dúvidas da população e vamos cuidar da pressão arterial, vamos cuidar dos nossos corações, porque realmente a situação está alarmante. Nós que trabalhamos com cardiologia, com emergência, vemos que pacientes cada vez mais jovens estão infartando, então todos esses cuidados associados a uma alimentação balanceada, atividade física e, claro, tratamento da hipertensão naqueles pacientes que já são hipertensos diagnosticados. Então, a minha orientação é que o acompanhamento com o cardiologista seja o mais regular possível. E um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. O nosso programa Palmeiras em Foco Entrevista fica por aqui. Acompanhe o nosso trabalho também através do nosso site, o guiapalmeirasdegoias.com.br. Um grande abraço e até o próximo programa.